E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, e tivemos a participação do ex-presidente Lula no podcast Flow. É o programa de internet de maior repercussão do país. Tivemos antes a participação do Bolsonaro e dessa vez o Lula conseguiu atingir ali uma audiência que se equipara nos meios virtuais com o que tivemos no debate da Band entre Lula e Bolsonaro no domingo. Por isso, é digno de comentário. Gente, temos um título aqui chamativo, né? Eu vou explicar esse título um pouco mais adiante. E eu vou ser bem breve aqui na minha análise. Eu acho que o Lula foi muito bem, tá? Ao contrário do debate de domingo, em que ele teve um desempenho muito bom no primeiro bloco, um desempenho mediano no segundo e um desempenho muito ruim no terceiro. Dessa vez ele conseguiu manter ali uma atuação boa para atrair o voto dos indecisos, dos eleitores da Simone e do Ciro no primeiro turno, e também para motivar o eleitor que pretende se abster a comparecer. Primeiro, a parte facial, a forma como ele agiu, eu acho que foi muito melhor do que a gente vem observando ao longo dos debates eleitorais. Talvez um ponto crítico nesse sentido seja numa demonstração de não estar numa relação muito amigável com o Igor, com o apresentador, mas isso rapidamente se superou. Na segunda metade você tinha já o Lula um pouco mais à vontade conversando com o Igor, fazendo brincadeira e tudo mais. Ele entrou lá como se estivesse chegando em um ambiente de inimigos, e não num ambiente em que ele poderia iniciar a conversa com uma cabeça um pouco livre de pensamento sobre o que é e o que pensa quem estaria na frente dele. Acho que isso foi orientação ruim da assessoria. Ele acabou não assistindo outras edições do Flow e ficou com a coisa de que Flow, podcast de direita e tudo mais. Bom, com relação ao discurso, foi um discurso completamente direcionado ao eleitorado que tem uma certa resistência à candidatura do PT. Isso ficou muito simbolizado quando ele falou sobre a coisa de regulação da mídia. Ele fez questão de criticar a forma como isso ocorre em Cuba. O alvo disso, obviamente, não era o eleitor petista, o eleitor que já é do Lula. Isso certamente desagrada setores da esquerda, mas é conveniente para que ele transmita um ar de moderação, para que ele tire de suspeita a ideia de que será um presidente que vai atuar de forma vingativa após a sua prisão. E acho que ele transpareceu bastante autenticidade quando tratou desse tema. Não bastando, ele também comentou sobre, por exemplo, motoristas de Uber, trabalhadores de aplicativo. Eu achei que ele ia escorregar ali, porque ele disse, olha, esse pessoal acha que é empreendedor. Esse pessoal não é empreendedor. Esse pessoal está trabalhando para uma empresa. Eu falei, puta, esse discurso é complicado, porque em grande medida a rejeição que o Partido dos Trabalhadores tem entre funcionários de aplicativo, entre quem faz entrega de comida e tudo mais, reflete muito aquela coisa do camelô. É o cara autônomo que não tem chefe e que se vê como um empreendedor, como uma pessoa com potencial de atingir certo grau de riqueza trabalhando a longo prazo. E a partir do momento em que ele coloca essa pessoa como, cara, você não é isso que você está pensando, não soa bem. Só que foi o início da fala, porque logo em seguida ele engrenou na ideia e na lógica de que eu, Lula, eu nunca quis ter chefe, cara, eu pensei em virar taxista. Pensei em virar dono de bar, aí descontrai dizendo que beberia toda a comida do bar, toda a bebida do bar. Ele consegue quebrar um pouco esse gelo e dizer, eu apoio e vou dar assistência pro cara que quiser não ter chefe e quiser fazer o próprio negócio. Que é o público, talvez, em que ele tenha mais dificuldade. É o público em que o Jair Bolsonaro consegue se dar melhor. E é um público influente, porque é um público que lida com muitos e muitos clientes diariamente e que é influente com todos esses clientes. Então, acho que serve de exemplo para conotar
como que ele se deu nesse quesito inteiro, na hora de atingir grupos muito específicos, na hora de atingir o grupo do pequeno empreendedor, na hora de atingir o grupo dos religiosos também, em vários momentos fazendo citação a Deus, a família e tudo mais, lembrando que o PT tem lá a sua origem nas organizações eclesiais de base da Igreja Católica e tudo isso, e conseguiu transmitir muito carisma. Eu acho que a postura de retração diante o Igor, ela soou um pouco prejudicial. O Flow, ele tem uma capilaridade inacreditável, ele é um podcast que consegue atingir públicos das mais diversas rendas e também ele tem ali uma penetração considerável entre o público mais jovem, então eu acho que isso pode criar um impacto eleitoral. E o Lula conseguiu transmitir a ideia de uma pessoa capacitada tecnicamente, fez isso citando números de forma muito precisa, tentando entrar muito mais no campo das propostas, e na hora de fazer as retrospectivas a respeito do seu governo, ele conseguiu ali entrar em detalhes nas explicações a respeito de como lidou com cada política pública e tanto mais. Então, em vários momentos ele caiu muito na coisa de, puta, eu tô tentando atrair eleitor do Ciro. A hora que ele cita a coisa da regulação da mídia mesmo, ele citou lá uma janela de programação local nos estados. Isso é proposta do Ciro Gomes. Na hora em que ele se excede em tratar sobre números, a todo momento, estava focando no eleitor do Ciro Gomes. Um eleitorado que em grande medida é engajado virtualmente e que acompanha, né, essa onda de podcasts. Então, gente, eu acho que foi certeiro em atingir os indecisos, em atingir a turma da própria Simone Tebet e em atingir principalmente eleitores do Ciro, que podem fazer toda a diferença, mesmo se tratando ali de uma camada minoritária da população. Acho que o desempenho foi calculado e muito bom. Outro parênteses que eu colocaria o Lula estava indo muito bem, gente. O contraste da entrevista do Bolsonaro ter durado mais de 5 horas e a entrevista dele ter durado menos de 2 horas, ele pode pegar mal. Eu acho que naquele momento a assessoria dele poderia ter liberado ali mais 30, 40 minutos. Ele não teria um desempenho piorado apenas em razão disso, tá? E aí, pessoal, o título do vídeo, né, que é provocativo... Lula foi melhor do que Deus iria no Flow. Sabe por que eu tô fazendo esse título? Porque eu fiz um vídeo editorial há cerca de 1 e 2 semanas em que eu declarei voto no Lula. Falei, eu vou votar no Lula. Acho que o Lula é a única via possível agora, porque o Lula representa a garantia de que a gente vai poder fazer oposição a ele. A garantia de que a gente vai poder votar de novo. E coloquei uma tese muito ligada as indicações que o próximo presidente vai fazer para o Supremo Tribunal Federal, uma tese ligada à bancada que o Bolsonaro conseguiu construir no Congresso e que pode levar ao impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de que eleger o Bolsonaro impedirá não só que exista uma oposição sólida e presente contra o governo dele, como possivelmente que a gente tenha direito ao voto futuramente. Um vídeo editorial. Eu manifesto opinião, eu manifesto o voto, com honestidade e com transparência. Em seguida a esse vídeo eu publiquei vários ao longo da última semana. E analisei, por exemplo, o que eu acredito sobre o potencial do Zema de virar votos para Lula, para Bolsonaro no estado de Minas Gerais. Considerei um potencial praticamente neutro. Esse vídeo já choveu comentário dizendo assim: eu gosto de você, mas a sua análise ela tá tendenciosa. A sua análise ela tá sofrendo interferência do que você deseja. Gente, a minha análise sobre o Zema virar voto pro Bolsonaro, ela se ancorou em questões históricas, em como outros governadores de Minas Gerais eleitos em primeiro turno conseguiram mudar o cenário de eleição presidencial no segundo turno. Se ancorou no fato da existência do voto Luzema no primeiro turno e porque eu acredito que é muito difícil do Zema alterar a visão desse eleitor. O Zema, uma pessoa que não conseguiu eleger como cabo eleitoral um único deputado estadual ou federal e tudo mais. E as pessoas trouxeram isso. Basicamente dizendo, bom, o que é bom pro Lula nesse caso? O bom pro Lula nesse caso é que o Zema não consiga virar votos. Como eu declarei voto no Lula, eu vou fazer uma análise dizendo que o Zema não vai conseguir virar votos.
Gente, tem vários fatores aí. O primeiro deles é que é uma acusação de desonestidade intelectual. Eu sou bem transparente aqui. Eu declarei voto. Poderia não ter declarado. Quando eu faço uma análise, eu faço de tudo e tomo todo o cuidado para que as minhas emoções não interfiram na qualidade técnica dessa análise. Certo? Se eu deixo que isso aconteça, ou eu estou sendo incompetente, ou eu estou sendo desonesto. Não é nenhuma das duas coisas. Sabe por que não é? Porque entra um segundo fator. Quanto mais eu torço para que alguém ganhe uma eleição, maior é a tendência de que eu veja fragilidade nessa pessoa. Maior é a tendência de que eu analise qualquer fato como negativo a ela. Eu sou uma pessoa que tem medo de criar expectativa. Eu sou uma pessoa que tem medo de analisar de forma positiva algo que eu quero que seja positivo. É uma espécie ali de retração, evitar criar esperança, evitar expectativa para não ter decepção depois. O grande cuidado que eu tomo aqui, na verdade, é o contrário. É o cuidado para não pesar demais contra o lado que eu apoio. É uma característica pessoal, é uma forma como eu lido, e eu tento trazer neutralidade, pesa no sentido oposto. E vamos mais longe, porque aí seria a questão da minha visão pessoal estar interferindo na análise por deixar a emoção tomar, mas não de um jeito desonesto. E no caso, se fosse desonestidade, olha, existe uma crença assim, eu tô torcendo pro Lula, então eu vou falar que o Lula tá muito melhor do que ele realmente tá. Eu acho isso de uma idiotice tremenda. Vamos supor que o Lula, na véspera da eleição, tem apoio de 53% da população. Em votos válidos, o Bolsonaro tem a 47%. Sabe o que é melhor pro Lula? É que a pesquisa de véspera mostra o Bolsonaro na frente. Porque isso vai deixar o eleitor do Lula desesperado e motivado a virar voto. Porque isso vai fazer a pessoa que potencialmente pode se abster e votar. Sabe o que é pior pro Lula? O pior é que ele saia na pesquisa de véspera na frente. Porque isso desestimula o eleitor que pretende votar nele, mas que pode ser que não compareça. Meu voto não vai fazer diferença, ele já tá lá na frente. Se fosse para ser desonesto dessa forma, eu garanto para vocês, eu estaria fazendo terror por aqui, dizendo que a situação do Lula tá delicada, que a situação do Lula em Minas tá catastrófica, que o Zema vai conseguir virar muito voto, porque meu objetivo seria animar a militância do PT, seria deixar ela insegura e trabalhar para que o mal maior não chegue ao poder. Então, essa visão natural, né? Você está dizendo isso porque você quer isso, sua análise está enviesada. Você está olhando com positividade para o que você deseja e está ignorando a realidade. Assim, não é. É engraçado que eu publiquei um vídeo falando que só um milagre faria o Haddad ganhar em São Paulo. Publiquei um vídeo dizendo que as pesquisas, na minha visão, estão dando um ar muito mais positivo para o Eduardo Leite do que a gente realmente tem. Fiz vários vídeos jogando balde de água fria na cabeça das candidaturas petistas. E aqui, gente, acho que o Lula foi bem no flow. Tô analisando isso de forma técnica. O perigo é eu ver com o olhar de que ele foi pior do que ele realmente foi. Porque eu tendo a ver com negatividade. Eu desejo que ele vá bem. Eu fico feliz dele ter ido bem. Considero ele melhor do que o Bolsonaro. Quero que ele ganhe. Já deixei isso claro aqui. Sou aberto. Logo, eu tendo a olhar assim,
puta, acho que ele escorregou nessa. E ele nem escorregou. É cautela, medo de criar expectativa e quebrar a cara. E aí a gente entra num outro jogo que as pessoas vêm colocando, né? Um jornalista precisa ser imparcial, ele não pode ser parcial. Olha, eu já disse várias vezes aqui que não acredito em imparcialidade. Não acredito em imparcialidade. Tem um vídeo no TV Coyote Play, vídeo de bastidor, em que eu falo por que eu não sou imparcial. E sabe por quê, gente? Porque a partir do momento que você é uma pessoa e que você está fazendo uma cobertura jornalística, em que você está cobrindo um determinado fato, você faz isso com um determinado viés. A partir do momento em que acontecem milhares de coisas ao longo de um dia na vida política do país e eu escolho tratar sobre 2 ou 3, eu escolho tratar sobre essas 2 ou 3 porque eu tenho um viés. Eu considero importante tratar sobre elas por isso, isso e aquilo. Posso considerar importante porque considero que elas têm maior impacto. Isso já é parcialidade. Já é parcialidade. Por que eu não falei a respeito do apoio do Amoedo ao Lula? Porque eu considero o Amoedo uma pessoa irrelevante. Porque eu não tratei a respeito da reação do Partido Novo ao Amoedo? Porque o Partido Novo é um partido nanico. Pelo mesmo motivo que eu não fiz nenhum vídeo sobre o PSOL ao longo das últimas semanas. Eu criei uma hierarquia do que é mais importante e do que é menos importante. Levei em consideração nessa hierarquia o peso dos partidos, não os trending topics do Twitter. E olha, não estou deslegitimando. Talvez fosse mais interessante eu levar em consideração os temas que estão em alta. Teria falado do Partido Novo. Teria abordado com mais força o Boulos ter liderado os votos no estado de São Paulo. Poderia ter falado sobre o Nicolas Ferreira. Primeira vez que eu cito o nome do sujeito aqui no canal. Não, é que a minha hierarquia ela leva em consideração outras coisas. Ela leva em consideração a noção que eu tenho sobre o quanto eu posso agregar a este tema. Se eu não puder agregar nada, eu não vou trazer ele aqui. Não vou falar sobre algo que está todo mundo falando e muita gente falando com mais competência do que eu falaria. Eu escolho tratar sobre algo que eu acho que vai criar impacto direto na vida das pessoas, na vida política do Brasil, a médio e longo prazo, não só a curto prazo. Eu escolho tratar sobre algo porque eu vejo que o meu público está demandando que eu trate sobre aquele tema. É assim que eu escolho o tema que eu trago aqui. É dessa forma. E é parcial. Não é partidária, mas é parcial. E o importante é você ser muito transparente sobre por que você está tratando de um tema e nem de outro, e sobre por que você está analisando esse tema por determinado ângulo e não por outro. Isso eu sempre fiz aqui. Lula foi melhor do que Deus no Flow? É óbvio que não, gente. Mas a minha análise sobre como ele foi aqui não tem nada a ver com a minha torcida por ele. Garanto pra vocês. O título foi pra provocar. Uma coisa que eu não costumo fazer é um clickbait, mas é um clickbait não porque eu quero acesso ou monetização, porque eu não ganho nada com monetização do YouTube. É assim, querem saber? Em agosto foram $100, tá? Pra quem leva isso como vida profissional, isso é um valor irrelevante. É porque eu queria dar essa provocada, porque depois que teve a declaração, todo vídeo tem que aguentar comentário colocando em suspensa a minha honestidade intelectual. Até!